Bem-vindos a mais um Datalogando. Hoje eu estou aqui no Cubo com o Alexandre Lara, CEO da Blue 365. Ale, muitíssimo obrigado por participar desse programa e poder compartilhar um pouco a visão da Blue 365, o cenário de fintech e de data também. Certo? Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto aí. Muito legal obrigado. fazer parte da entrevista. Pô, eu que estou feliz em estar aqui entrevistando você hoje. Vamos lá, Ale, acho que para começar, qual é a visão hoje, sua particularmente, depois a gente entra no cenário de Blue 365, de data, como você começou a interpretar data? Porque data no Brasil ainda é um cenário supostamente novo, se a gente considerar um período de tempo, mas já está cada vez tendo mais profissionais, mais demanda, cada vez as empresas estão buscando mais isso. E você teve uma atuação, acho que bem grande com data desde lá de trás, se puder poder contar e compartilhar um pouquinho com a galera aí, seria super legal a gente saber essa frente. Legal. Quando você fala de experiência de dados, cara, me remete na época de faculdade, lá atrás, então tem que tomar um pouco de cuidado até onde eu vou voltar. Mas interessante, você me fez lembrar, eu sou engenheiro de computação, né? E meu primeiro projeto aplicado já foi na área de dados, né? Eu tinha que ajudar o navio da USP, né, a fazer mensurações com os equipamentos de salinidade, velocidade marítima, né, de ondas e tal, com equipamento caríssimo. E eu, provavelmente eu desenvolvi um dos primeiros modelos de redes neurais no Brasil, que era para ajudar esse navio a emitir as sondas, capturar as informações e tal. E era um navio que ia levar a gente depois para a Antártida. E aí, já falando de dados, né, a probabilidade do navio quebrar era grande, quebrou, a gente fez todo o projeto. Sério, cara? Olha. Aí ele voltou pro estaleiro, trabalhei pra cacete, pode falar palavrão? Pode ficar à vontade. Então trabalhei pra caramba no projeto e aí a gente acabou não viajando pra Antártida, fica pra outra vida. Cara, a gente tá falando de redes neurais assim, bastante tempo já também. Bastante. Não vamos falar em datas, mas... não, porque é interessante saber que a gente já está falando de redes neurais há bastante tempo, então, mas começou a se tornar bastante um foco das atenções, principalmente de empresas de business, nos últimos, vamos considerar, uns 10 anos, que a gente vê muitas empresas falando de data. E a Blue 365? Qual é a visão? Porque a Blue 365 é uma fintech que também começou um cenário de startups também, recentemente. E qual foi a visão? Por que vocês criaram a Blue 365 e como a Blue 365 hoje usa data como core business para o negócio, né? Né? Então, dessa primeira experiência de algumas décadas atrás e hoje, o que teve, né, de mudança? Capacidade de processamento, acesso a muito mais infraestrutura, muito mais fácil, muito mais barato, né, do que existia antes. Então, ter participado desses dois momentos foi interessante, né? Não existia AWS, não existia cloud. Era para treinar uma rede, a gente deixava os modelos rodando semanas, né? Então eram equipamentos dedicados, super potentes, semanas rodando algoritmos assim muito simples, né? Daí você passa, né, 2 décadas aí, vem para agora, você vê a quantidade de informação que a gente consegue acessar, que velocidade a gente tem de processamento, a que custo. Caramba, né? A gente hoje, né, tem, não é à toa que prolifera, né, tem tantas iniciativas aí baseadas em dados hoje, porque realmente ficou mais fácil, né, você organizar, gerar insights e gerar valor em cima disso. Então, fazendo o link desses momentos com a Blue, né, então acho que antes até de falar de dados e do uso das informações, em fintech, ou quando a gente está falando de inovação, sempre prefiro pensar em que problema, né, que a gente tentou resolver e daqui a pouquinho eu chego em dados. Mas, então, falando da Blue especificamente, né, Blue, o próprio nome diz, né, ajuda os nossos clientes a ficarem no azul, né, ficarem em dia com suas contas todos os dias do ano. Então, há 5 anos atrás quase, a gente, né, eu e meu sócio, Paulo de Tasso, a gente olhou para esse contexto em que muitos clientes tinham dificuldade de pagar seus débitos, ficarem em dia, né? E as empresas tinham muita dificuldade de fazer ofertas, de se comunicar com esse cliente de uma forma diferente daquela, né, usual, de ligações duras e tal. Então, quando a gente olhou esses problemas, é uma comunicação baseada em troca de informações, dados
por tudo quanto é lugar. Então, por que não trazer esse diálogo ao invés do canal offline? Por que não trazer para um lugar digital? Mas já desde o começo, dentro de um chassi totalmente preparado para capturar os dados, gerar uma organização dele e facilitar demais processamento, modelagem, estatística, né? e uso, né, dessas informações e a aplicação, né, desses componentes para o negócio. Então assim, foi daí então, né, foi de ver essa problemática, depois como que a gente resolve, né, e aí sim, essa configuração de dados e resolver e criar uma infraestrutura em torno da conversação desse cliente com a empresa tem muito valor. Então é isso que a Blue vem se provando esses anos todos, né, que saber sobre o cliente, comportamento dele, de onde ele anda, por que ele tem dificuldade, indícios de liquidez, né, que ele deixa traços, que a gente consegue capturar essas informações, a gente consegue ler e antecipar e predizer muita coisa sobre o comportamento do cliente. Isso vale muito, né, para várias áreas de negócio e particularmente na nossa, a gente vem provando isso. Só uma dúvida, quando a gente fala comportamento, a gente fala muito focado a dívida. Dele ou comportamental também? Que acho que acho que assim, de modo geral, a gente está falando com o público, né, que a gente aprendeu, a Blue vem se especializando em conversar, engajar com o público que tem alguma dificuldade financeira. Né? Então a gente sabe que tipo de artigo ele lê, né? Que tipo de site ele visita, quais são as necessidades dele, crédito, né? Por exemplo, se ele está com uma situação de dificuldade, acesso a crédito barato é um problema, né, desse público, e também pagar os seus débitos ou que estão em atraso, ou ele já sabe, dado uma dificuldade, ele vai ficar em atraso. Então, essa é uma jornada típica de um cliente com alguma problemática financeira. Então, ele quer se informar para saber o que ele faz, como que ele sai dessa situação, como que ele pode otimizar os recursos dele para pagar os débitos. Muitas vezes ele ainda nem está em atraso, mas a gente já começa a conversar com ele. Outras vezes ele vai estar em atraso, a gente consegue predizer muitas vezes, né, esse momento da jornada dele. Então, esse o tipo de cliente que a gente se especializou em conversar. Então, o comportamento dele ele lê artigo, não lê, ele simula renda extra, né, ou opções de conseguir uma renda complementar ou não. Então, são todos data points, né, de comportamento e de interação com esse cliente. Então, ele abre um e-mail, ele interage com alguma comunicação nossa, que estratégia que é mais efetiva ou não. Então, essas respostas e o que ele faz depois, né, se ele vem para a nossa plataforma, se ele vai para um dos nossos bots, se ele entra em contato com a gente, se for ver assim, uma regra imensa que vocês têm aí, né, cara? O que eu acho legal também é que, não voltando muito tempo atrás também, quando a gente fala de dívida, eu já sofri, acho que muitos brasileiros sofreram também com relação à dívida, eu acho que não tinha muita informação. Obviamente você tem a modelagem de crédito, uma modelagem de escoragem, que isso daí já era da categoria de lá de trás, a gente está falando de muitos anos, né? Se não me engano foi em 1970 que isso daí foi desenvolvido, o modelo de escoragem, né? Foi se desenvolvendo, e o que eu vi é que assim, as pessoas que tinham dívida, qual era a principal fonte de contato, ou canal de contato que as empresas tinham? Através do telefone. Então as empresas ligavam incessantemente, 24 horas por dia para a pessoa, para negociar, porque eu até não sei, você me desculpa, mas eu não sei os nomes das empresas, porque se você tem uma dívida com um determinado credor, eles vendem a dívida, tem essa dinâmica de dívida também. E o que eu achei muito inteligente no processo da Blue 365 foi para, cara, a gente não vai mais ligar para as pessoas, vamos usar a informação em favor dela. E foi esse processo que vocês fizeram lá atrás, né? Que eu acho que foi a diferença, que vocês usam canais, digamos, que tem uma massa crítica imensa, que as pessoas acessam com diversos fins, e tiraram aquela ligação inconveniente, que eu acho que esse foi o ponto chave do business, que vocês resolveram esse problema, digamos assim. Assim, acho que a conclusão, né, concordo com você, e o ponto de partida é interessante que assim, foi até o contrário, né, foi a partir da investigação do cliente. Entendi. Putz, o cliente, há anos já, ele não quer mais receber ligação, né, ele foge de ligação, né, ou ele dá dados errados para que você não entre em contato com ele, né. Então, putz, se a gente parte, né,
como inovação, né? O que a gente pode oferecer de diferente, como engajar o cliente de uma forma diferente. Dado e respeitando isso, né, que ele não quer ser incomodado e que quando aconteça uma ligação que ela seja bastante direcionada para uma oportunidade para ele, rápido a gente percebeu, né, o valor que tinha em poder se conectar com esse cliente de uma forma diferente que não, né, promover só uma ligação ativa. Eventualmente sim, ele quer que a gente ligue, né, a gente espera ele pedir, aí isso pode ser feito. Então aqui é muito mais assim, sintonizar com a necessidade do cliente, né, ver quais são os pontos aqui de dores, quais são os pain points, né, que a gente chama, né, que na relação dele com o momento dele de débito, de dificuldade de pagar esse débito e tal, e aprendendo sobre como ele quer se relacionar, onde é mais efetivo, né, foi aí que a gente acabou desenvolvendo todo o modelo de relacionamento. E que não é só nesse primeiro contato, mas é como que a gente mantém, né, esse engajamento acontecendo para que a gente seja relevante, a gente gere valor, né? Então antes de um débito, durante esse débito, negociação desse débito e depois. Então vocês fazem todo o processo, você vai desde o pré até não só a negociação, vocês não param na negociação, vocês continuam todo esse processo também para fazer o acompanhamento deles e tudo mais. A gente, cara, é uma plataforma, né, de engajamento. E a partir então, do conhecimento, dos dados, do comportamento do cliente, a gente consegue, né, oferecer proposições de valor diferentes de acordo com esse momento dele. Então, né, tem aquele cara que ainda nem atrasou, mas já está com dificuldade, como que a gente consegue ajudá-lo, né, a entender, educar, dar opções dele dar a volta por cima, né, sair daquela situação. Tem aqueles caras que pedem uma proposição de valor de conveniência, são atrasos mais curtos, se for um descontrole, um esquecimento, também como que a gente ajuda, né, trazendo conveniência para ele, né? Aí tem um outro momento, né, da desorganização que realmente a gente precisa ajudá-lo a ver como parcelar aquilo, como negociar. E tem aquele outro cliente que já está saindo, que a gente tem já números mais recentes, aí quase 3 milhões, né, de famílias aí que a gente já ajudou. Quase 3 milhões de que legal. Quase 3 milhões de famílias aí que a gente ajudou já, né, a dar a volta por cima e gera um outro tipo de conexão. Eu fico feliz, porque a última vez que eu ouvi, a gente estava falando de 500 mil pessoas, hoje são 3 milhões, cara. Pô, só tem que dar parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Legal, obrigado. Super legal. E essa dinâmica que você falou, que eu acho que é super interessante também compartilhar com as pessoas, a questão do comportamento. Você falou que tem pessoas que vocês já predizem que vão entrar, então vocês já podem talvez mandar uma questão do, vamos ajudar ela, mandar uma informação para ela ficar... se preparar, ou a gente ajudar para ela não entrar. E a pessoa que deve menos tempo, assim, por exemplo, a 30 dias, 60 dias, 90 dias, elas têm um comportamento diferente de quem deve há 2 anos, 3 anos, por exemplo. Vocês identificam esse comportamento? Como que é a comunicação que vocês fazem com essas pessoas também? Cara, bom ponto. São padrões assim, de estresse financeiro muito diferentes, né? Então, quem está entrando agora numa jornada dessa, o evento que gerou uma falta de liquidez é muito recente, né? Então pode ter sido uma doença na família, o desemprego, ou às vezes não só da pessoa, mas do núcleo familiar, né? Hoje em dia, se uma tia ou um irmão que compartilha, né, as contas da casa tem uma situação de desemprego, né, numa crise tão longa que a gente vive, já afeta a liquidez, né, e a capacidade de pagamento de uma pessoa dentro daquele núcleo familiar. Então são momentos muito diferentes. O que a gente precisa aprender é olhar isso de uma forma horizontal, né, de relacionamento, né, de exercitar o relacionamento para perceber quais são as variantes dos momentos, né, de liquidez dessas pessoas. Então, por exemplo, com muito mais tempo de débito, que foi uma situação, né, de estresse prolongado ou mais recente, essas pessoas podem vir a conseguir emprego, alguém do núcleo conseguiu emprego, né? Então tem indicações que nos levam, né, a ajustar melhor a comunicação com esses clientes. Então, por exemplo, indicações de se está no momento de vender um carro, comprar um carro, falando de dados, né, aqui no Datalogando, são data points importantes aqui um exemplo, né? Mas são data points importantes que nos levam a falar, legal, então agora talvez agora é o momento de reengajar esse cliente com alguma oferta diferenciada, né?
Pô, que legal. E vocês têm também uma dinâmica que você falou, ajudar a pessoa a dar a volta por cima. Acho que vocês fizeram bastante isso no business de vocês, que é super legal. Vocês ainda trabalham com uma plataforma que há de ajudar a pessoa a conseguir uma renda extra, nesse caso? A gente trabalha, a gente trabalha de várias formas, né? Esse aprendizado veio também, né, do exercício constante de pesquisar, de entender as dificuldades dos nossos clientes. Então, para você chegar a um ponto, né, de não pagar uma dívida, não pagar um débito, não pagar um seu serviço, tem algum estresse financeiro e tem uma causa raiz disso ter acontecido. E muitas vezes é a falta de emprego, né? E o que a gente viu ao longo desses anos é que essa economia de app, né, começou a ser muito fortalecida, né? Começaram vários produtos em setores diferentes e a gente foi monitorando isso até o momento que a gente viu tem uma série de possibilidades e a chance de uma dessas possibilidades a poder ajudar um dos nossos clientes a ganhar uma grana extra, ganhar uma renda complementar era muito grande. Então a gente começou a oferecer, né, para os nossos clientes oportunidades justamente de ajudá-lo, né, a conseguir essa renda extra. E aí tem uma plataforma hoje, que é a rendaextra.com.br, que o cliente consegue simular, né, algumas referências de ganho de renda extra. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de pagar minha moto, né? Então a gente incentiva nossos clientes, a gente ajuda eles a tentar entender, poxa, com essa moto, o que eu posso fazer, né, de trabalho, né? Posso fazer entrega, posso usar esse meu ativo, né, essa minha moto para alguma coisa. Então ele consegue simular que ganho que ele pode ter e a gente ajuda ele a se conectar com empresas, né, essas empresas de app que podem, né, gostar, né, do perfil desse cliente e passar a ser um entregador, né? E com isso, né, ele consegue melhorar a vida financeira dele. Ele usa o bem que ele comprou e está endividado para resolver aquilo, para gerar uma renda extra mesmo. Geralmente são os melhores clientes. É mesmo? A gente tem um dado de um desses aplicativos, né, de transporte, e é um dado no Brasil eu não tive acesso, mas na Austrália foi um dado que ficou público, de uma dessas empresas de aplicativo, né, de motorista. Se não me engano, boa parte da base deles, ou, né, 30%, né, daqueles clientes que têm algum débito, né, da base toda, né, eles tinham 30%, um número grande, que trabalhavam para pagar um débito em atraso ou com uma meta financeira de repagamento, né, de empréstimo, já de uma situação complicada. E eram esses 30% que eram os mais engajados. Então eles conseguiram identificar da base toda, né, se tem alguma motivação de pagamento do débito em atraso, né, uma dificuldade para pagar esse débito, a assiduidade e a qualidade do serviço prestado era muito maior. E isso é um dado recente. Eu falo, acho que do ponto de vista do consumidor, se eu tenho uma plataforma, tudo bem que eu estou com dívida, eles podem estar me cobrando, mas estão me ajudando a juntar o dinheiro para poder resolver essa dívida, tendo a acreditar que você vai ter uma credibilidade muito maior, porque ele também está te ajudando a se manter no azul, né? Então acho que esse é um exemplo super legal. Ale, eu acho que um ponto interessante também é assim, vocês devem lidar com um volume imenso de dados. Então, porque você deve ter, quais os perfis de carteiras que vocês têm aqui para atuar hoje? A gente tem um perfil de cliente que tomou empréstimo em financeiras. Do ponto de vista do credor, assim, quais são as empresas, qual é essa atuação que você tem? Então, bancos financeiros, de empréstimo que é dado, mas tem serviços, né, tem área de educação, então área de venda direta, varejo. Então você tem uma frente imensa, assim, não é só banco, por exemplo. Não. Legal. E como vocês fazem o trabalho, já que vocês geram um volume de dados imenso, como vocês fazem para fazer uma governança, ou até uma limpeza, uma higienização nessa base? Quais os trabalhos que vocês fazem para que o dado seja cada vez mais limpo? A gente sabe que hoje um desafio do mercado é ter informação limpa, né? Vocês fazem um trabalho para isso? Como vocês fazem para ser cada vez mais assertivo e, obviamente, economizar também nos estímulos que vocês fazem para impactar essas pessoas? Putz, esse é um exercício constante Imagino. E é core, sabe? Então, assim, se a gente vai lá para outra ponta dos modelos estatísticos e as técnicas bastante sofisticadas que a gente usa, pressupõe que eu tenho um dado de qualidade. Então, a gente vai começar
né, a inferir coisas de uma forma errada. Então, assim, uma preocupação desde o começo da empresa é ter essa esteira, né, dessa vida útil do dado bastante bem organizada. Então, vai desde a captura do dado, com as verificações no ponto de captura, um dado válido não é, um dado, a gente tem check-ins mínimos aí que a gente faz no ponto de captura, seja capturas nas nossas plataformas, como em parceiros, né? Então a gente se preocupa bastante já no ponto de entrada do dado dentro da nossa esteira. E aí tem, né, nem sempre a gente vai ser feliz, né, na validação dos dados, mas a gente, né, vai passo a passo tentando sinalizar e pontuar aqueles dados de melhor qualidade. E seja para dados brutos, né, por exemplo, dados de contato, ou seja para dados comportamentais. Então, a qualidade por exemplo, de uma visita, né, um cliente que a gente monitora, a gente cataloga, né, a qualidade de um visitante na nossa plataforma. Então, uma visita recente, em que a gente sabe que o cliente visitou por tanto tempo, o que ele fez na plataforma, quais opções ele viu, quais alternativas ele manipulou. Não vale mais, né, se é uma visita de hoje, né, do que uma visita de 6 meses atrás. Então, voltando para a tua pergunta, né, esse exercício de qualificação do dado é um exercício constante, seja, né, para o uso do dado bruto, mas depois pensando nessa esteira, no final dela, na qualidade, né, dos modelos e das estatísticas que você vai gerar em cima desse dado, porque senão, de repente você tem uma massa de dado, aí você começa a tirar as conclusões totalmente erradas. Até que tem alguns comentários que eu faço, algumas vezes tem muito dado para trabalhar, algumas vezes se você não fizer esse trabalho, você vai ter que fazer um retrabalho lá na frente. Então acho que a parte de qualificação é extremamente importante. Hoje a gente está falando de mais ou menos quantos brasileiros endividados? Dado público, né, de birôs aí, que a gente tem por volta de 64 milhões de pessoas negativadas. É uma negativa. Então, já com nome sujo, né? Tá. Isso, geralmente, uma negativação não acontece em todos os serviços, em todos os débitos, de todos os setores, também não acontece, né, para atrasos bem recentes, né? Então, assim, se a gente tem algumas estatísticas nossas mesmo, né, que a gente olha e fala, qual seria o tamanho de uma população com débito atrasado em serviço ou em setor financeiro, que seja. E a gente chega aí em cifras aí mais do que 90 milhões de pessoas numa situação de endividamento. Nossa. Porque assim, quando a gente fala de endividamento, você tem um endividamento sadio, você tomou um empréstimo, um crédito imobiliário, você está endividado, mas é sadio, né? O crédito é positivo, né? Esse número que a gente fala, 90 e poucos milhões, é para aqueles clientes que tomaram algum serviço, alguma dívida e já não conseguem mais pagar, já não está mais em dia, né, com seus compromissos. Entendi. Uma dinâmica que, agora 90 milhões para mim foi um número surpreendente. 60 milhões a gente está falando de negativados, mais 90 milhões, que é uma frente bem forte, assim, que vocês estão fazendo um trabalho, acho que brilhantemente nesse caso, tentando ser assertivo nessa base. Uma última pergunta, agora curiosa, não tem nada a ver com a questão da Blue, que eu acho que eu quero entender. O score de crédito funciona muito bem, assim, porque eu acredito que também tem uma gestão de dados muito forte ali dentro, que vai de 0 a 1000, se não me engano, também esse score de crédito via Serasa, se não me engano, né? Isso tem uma relevância no mercado de vocês? Assim, a gente não concede crédito, né? A gente ajuda, sim, alguns parceiros a qualificar, né, o crédito que ele concede. E hoje, né, o que é muito mais discriminante do que um score externo é o comportamental. Então, mas isso entraria como um dado importante para vocês saberem a proposta que vocês podem fazer para o usuário final, por exemplo? Não, hoje para a gente não. Eu achei que tinha uma relevância, não sei porque eu tinha essa visão. Para a gente não, assim, hoje o que é mais discriminante, né, que a gente fala, quais são as variáveis mais significativas para o poder de predição do modelo, são dados comportamentais, né? Então, eu acho que em concessão de crédito, birôs, eles têm uma informação de crédito, uma probabilidade, né, de default, né, que eles vendem, né, isso, e é bastante relevante, significativa para a concessão. Você está vendo aquele cliente pela primeira vez, né? Então, claro que
a parte econômica disso, né, de quanto custa isso versus o quanto que ela te ajuda a ganhar, né, no teu modelo de negócio, faz muito sentido. Para o nosso negócio, é muito comportamento do cliente. E aí a capacidade de predição de uma variável comportamental, múltiplos, né, de vezes de uma variável estática, que tenta te ajudar a inferir um cliente que você nunca viu, você não sabe o comportamento. Entendi. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas me surgiu mais uma aqui. E aí, quando a gente fala no futuro da Blue 365, como que os dados se enxergam aqui no futuro como serem ainda mais relevantes no processo de ajudar o brasileiro a sair da dívida? A gente vem sendo reconhecido, vou até pegar um gancho, aproveitando que é a última, né? A gente vem sendo reconhecido justamente como a gente vem influenciando hábitos e dessa relação entre o cliente numa situação de dificuldade e as empresas, realmente mirando em como fazer, né, como ajudar ele nessa trajetória de reconquista da vida financeira dele. A gente acabou de receber uma premiação do MIT, né? A gente está, semana que vem, recebeu um prêmio no México, de semifinalista na América Latina, de empresas que ajudam na inclusão social, financeira da população. O ano passado a gente foi também premiado, reconhecido pelo Facebook Hack, que é uma iniciativa junto com a Artemisia, que aliás vem ajudando muita gente, né, no direcionamento ou na validação, revalidação da nossa tese de impacto. Mas isso como fim, mas interessante, o meio e o principal é o que você comentou, né, que é o uso de informação, de dados, técnicas como machine learning, tem outras técnicas mais old school, como regressões logísticas, tá? Então assim, no fundo, o nosso dia a dia qual é? Organizar as informações, entender o comportamento, gerar valor para o nosso cliente, o usuário, né, final, e para as empresas que nos contratam, a partir, né, de organização de dados e gerar modelos e modelos estatísticos, né, para ajudar a melhorar o serviço prestado para o cliente, né, gerar mais eficiência, né, na relação entre essas duas pontas, o usuário e a empresa de onde ele tomou algum débito e algum serviço. E a gente vem provando no mercado que esse investimento vale a pena, que não é pequeno, né, então você ter de ponta a ponta capturas de informação, o uso funcional, né, de modelos que infiram comportamento, é muito caro, né? Fazer com que isso seja funcional, e trabalhe com uma boa qualidade para o nosso fim. Então, voltando para a tua pergunta, em termos de futuro, eu vejo essa capacidade abrindo outros espaços, né? Então, a pergunta que a gente se faz é, à medida que a gente conhece tanto e a gente vem, né, a partir do conhecimento dos hábitos desse tipo de cliente que a gente se especializou, se a gente vem aprendendo tanto sobre ele, o que mais que a gente pode fazer, né, por esse cliente? Isso abre uma avenida aí de possibilidades de como que a empresa consegue, em torno de comportamento, né, gerar mais valor justamente para esse usuário na relação dele com a gente. Pô, maravilha. Primeiramente, parabéns pelo MIT, pelo prêmio que vocês ganharam também, parabéns pelo Facebook Hack também. Gostaria de agradecer a participação. Obrigado. Muitíssimo Parabéns pela pelo participação. projeto. Foi super relevante, super empoderador também saber que tem empresas fazendo e ajudando pessoas endividadas a sair da dívida e não entrar mais. Então, acho que esse é um processo super interessante e relevante que vocês estão fazendo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Gente, Legal. mais uma vez obrigado aí por ter participado. Valeu, até a próxima. Obrigado, até mais.